Comigo, por favor. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Deixa abertinho aí comigo, tá bom? Lucas capítulo 10, verso 25. A partir do verso 25 nós vamos ler daqui a pouquinho. Lucas 10, 25. Hoje nós vamos continuar. Nós temos, coloca lá em cima para mim, por favor, o tema do ano. Rodrigo, olha lá, ó. Assim brilhe a luz de vocês. Mateus 5,16 é o tema para o ano. Mas como eu tenho chamado a atenção de vocês nos últimos domingos aí, desde o início do ano. Obrigado, Isaac. Thank you. Deixa aqui. Como eu tenho chamado a atenção de vocês aí nos últimos domingos, o texto não termina aí, né? O chamado não termina só aí. Assim brilhe a luz de vocês. Na verdade, o texto continua. Para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, nós precisamos pensar nisso. Ok? Então, nós vamos dar continuidade nisso hoje, brilhando a nossa luz. E hoje eu gostaria de chamar a atenção para a nossa conduta. Mais uma vez, para a nossa conduta, mais uma vez. Nós somos orientados pelo próprio Senhor Jesus a sermos sal da terra e luz do mundo. É no mesmo sermão do monte, ele fala sobre as bem-aventuranças e depois ele começa a dizer que nós somos sal da terra e que somos luz do mundo e que, portanto, devemos nos portar como tal, viver como tal. Então ele continua esse sermão, ok? Então o ser sal da terra, como eu já disse algumas semanas, é fazer diferença na vida das pessoas. Assim como o sal, ele dá sabor às coisas, aos alimentos, também nós, como crentes no Senhor Jesus, precisamos dar sabor, dar um novo horizonte para a vida das pessoas. Como? Mostrando, apresentando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para a vida dessas pessoas. E ele diz também que nós devemos ser luz. Que a luz de Cristo que há em nós, que está em nós, deve brilhar, para que as pessoas também enxerguem o caminho a seguir, também apontando para o próprio Cristo. Ok? Nós estamos vivendo num tempo em que o que importa, na verdade, é o eu. O eu é o que importa, não é mais o outro, não é mais quem está ao nosso redor. Na verdade, sempre foi meio assim, mas hoje o que tem imperado muito na sociedade como um todo é o eu. Eu sou importante. Como eu estou é o que é importante. O que eu gosto é o que vale. O que eu quero é o que vale. É tudo acerca de mim. É tudo acerca de mim. Nada acerca do outro. É tudo acerca de mim. Nós temos vivido tempos assim. Ok? Então é como eu estou me sentindo. Como eu estou querendo fazer as coisas, se não for do meu jeito. Eu até brinquei esses dias que nós vamos trocar as cores dessas paredes daqui a alguns dias. E aí foi dito que nós vamos trazer para a reunião de membresia para escolher a cor. Aí, viu? Adivinha o que vai acontecer? Adivinha. Né? Não, branco, verde, azul, amarelo, preto. Aí nós chegamos à conclusão que nós vamos pré-definir duas cores e vamos deixar a membresia definir entre as duas. Branco e branco. Eu também sou dessa, Marcos. Se for o Rosemar, é Magnólia. Né, Rosemar, todas as casas que eles tinham era Magnólia. Né? Não precisa, né? Branco, teto e Magnólia nas paredes. Simples assim. Eu também sou assim. Ok? Mas é verdade, só que aí nós caímos nesses erros. É tudo acerca de mim, tudo como eu quero, tudo como eu gostaria que fosse, não é verdade? Nós vivemos, o mundo está assim hoje, ok? Até as coisas mais importantes ao nosso redor, que deveria ser o próximo, a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, essas são as coisas, ou o que deveria ser mais importante na minha vida, na sua vida. Mas nem isso tem sido. Porque hoje, alguém já disse que hoje nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Quando na verdade nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. Até isso está invertido.
Na verdade, nós nascemos egoístas. Nós nascemos egoístas. O egoísmo, ele é percebido desde cedo nos nossos relacionamentos. Quem aí tem irmão mais novo, por exemplo? Ai, ai, ai. Quem tem irmão mais novo vai saber do que eu estou falando. Né? Não, Derek. Você não tem, você tem um mais velho. Né? Então, nos nossos próprios relacionamentos com nossos irmãos, com os nossos pais e assim por diante. Mais tarde, começa o problema nos relacionamentos das amizades. Somos possessivos. Os nossos amigos não podem ser amigos de mais ninguém. Tem que ser só meu. Mas quando eu não quero também, sai de perto de mim, que eu não estou afim de você hoje. Então, os nossos amigos só podem ser nossos amigos, não pode ser amigo de mais ninguém. Isso acontece dentro da igreja também, tá? Dentro da igreja também. O egoísmo está presente no casamento. Vocês que aí que estão fazendo aniversário aí, ó. Nós sempre queremos que o outro mude, né? Nós sempre queremos que o outro mude. Não é, nunca acerca de mim, não. Muda você. Muda você, canalha. Muda você, Marquinhos. Né? Não, é eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Eu sempre uso minha esposa como exemplo, porque no início do nosso casamento as coisas foram muito conturbadas, principalmente porque nós não tínhamos Jesus na nossa vida. Mas a coisa melhorou, a coisa mudou muito a partir do momento que eu consegui encontrar, eu consegui ver as mudanças na vida dela. No começo ela exigia que eu mudasse e eu exigia que ela mudasse, mas quando eu vi que ela começou a mudar, eu, em contrapartida, comecei a mudar também. Porque eu via mudança nela, eu via o esforço da parte dela em mudar por minha causa. Eu falei, poxa, então também tem que fazer algo. Então que seja mudar por causa dela. E aí o egoísmo passou a ser menos relevante na nossa vida. Mas é assim também. O egoísmo também está presente na sociedade em geral, em todos os lugares, né? Nós vemos em alguns lugares pessoas morrendo porque não tem nem o que comer. Em contrapartida, em outros lugares, pessoas morrem porque come demais. Porque come errado. Ou seja, está tudo bagunçado. E isso nada mais é do que egoísmo. Egoísmo, porque eu quero satisfazer o meu prazer, que é para mim, tudo para mim, tudo para mim. Então nós precisamos aprender algumas coisas. O egoísmo, amigos, o egoísmo ele não traz felicidade. É um erro pensar que ser egoísta é buscar felicidade, é querer felicidade para mim. Pessoas que pensam em si mesmas, que trabalham para si mesmas, que querem toda a atenção para si mesmas, são pessoas infelizes, são pessoas muitas vezes hipócritas, e elas são assim porque pensam que o mundo gira em torno delas. Só que tem um problema, de vez em quando cai a ficha, e elas descobrem que na verdade não é assim. Essas pessoas descobrem que o mundo não gira em torno delas, e aí o problema acontece. Então, depois dessa breve introdução, vamos ler agora o texto bíblico. Lucas 10, de 25 a 37. Já está aberto aí, né? Então vamos lá. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo.
Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu o indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Pai Santo, mais uma vez diante de Ti, contando com a Tua misericórdia, com o Teu poder, Pai, nós Te pedimos, fale conosco através da Tua palavra, e como nós sempre temos orado, Senhor, que sejamos praticantes da Tua palavra e não meros ouvintes. Em nome santo de Jesus, nos ajude, fale conosco mais uma vez, e que a Tua palavra, que tem poder de transformar, mais uma vez faça isso essa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, nós vamos exemplificar, nós vamos estudar 3 tipos de comportamento. 3 tipos de comportamento. Nós estamos falando de egoísmo. Ao mesmo tempo que nós estamos falando, assim brilhe a luz de vocês, eu comecei aqui falando sobre egoísmo. Ou seja, a minha luz tem que brilhar, mas não é pelo Evangelho. A minha luz tem que brilhar não é por Jesus. A minha luz tem que brilhar porque é eu que tenho que aparecer. A minha luz tem que brilhar porque o bom mesmo sou eu. Só que as minhas atitudes não mostram isso. As minhas atitudes mostram completamente o oposto. Ok? Então nós vamos ver 3 tipos de comportamento. O primeiro deles é o comportamento dos salteadores, dos ladrões. É o comportamento deles. Esse comportamento ele pode ser resumido da seguinte maneira: o que é meu, e o que é seu, é meu também. Ok? Então o salteador ele pensa assim: o que é meu, e o que é seu, é meu também. Já entenderam, né? Já entenderam onde é que eu estou querendo chegar. O salteador é aquele tipo de pessoa que pensa que o que é seu precisa ser seu, e o que é seu precisa ser dele também. E ele vai fazer isso, ele está disposto a fazer qualquer coisa, sem sombra de medida, sem pestanejar. Ele vai fazer tudo que está ao seu alcance para que ele consiga o que ele deseja. Tudo, absolutamente tudo. E muitas vezes nós somos assim. Ok? E nesse caso, esses homens estavam dispostos a roubar, machucar, bater, até matar, se necessário. E quantas vezes nas nossas vidas nós somos assim também? Nós talvez não batemos, não machucamos, não matamos, mas nós somos extremamente como salteadores. Nós pensamos assim: eu quero o que é seu. Por que você tem e eu não tenho? Por que só você tem e eu não tenho? Eu quero ter também. Se analisarmos a conduta, essa nossa conduta, nos vários segmentos da sociedade que nós vivemos, na igreja, na escola, no trabalho, na rua, no metrô. Você está lá sentadinho, lá no seu cantinho, dando seu cochilinho depois do trabalho. Aí você abre o olho bem de mansinho assim, aí você vê um velhinho bem em pé na sua frente. Aí você fala: vou fingir que eu estou dormindo. Não vou nem abrir o olho. Egoísmo. Você está pensando no seu bem-estar. Egoísmo. Ah, mas eu estou cansado, pastor, trabalhei o dia inteiro. Egoísta. Egoísta. Você é no mínimo 40 anos mais novo que o velhinho que está lá em pé. Egoísmo. A gente pode dar toda a justificativa que você quiser. Estou cansado. Eu limpei 350 apartamentos hoje. Costurei 500 vestidos. Né? Mas é egoísmo. Ou ainda, nós fazemos tudo que estiver ao nosso alcance para nós conseguirmos o que nós queremos. Esse tipo de comportamento, ele não é compatível com aquele que diz que serve o Senhor.
Não pode ser. Porque nós temos o maior exemplo de todos, que é o próprio Senhor Jesus. Ele não pensou em si mesmo. Ele pensou em quem? Em nós. Ele não se portou, ele não se comportou dessa maneira. Na verdade, ele nunca teve esse tipo de atitude. As atitudes dele sempre foram acerca dos outros. Sempre. Tá bom, se você achar que o Senhor Jesus é muito, o exemplo é muito alto, o padrão é muito alto, Paulo o tempo todo trabalhou em prol de outros. Pedro trabalhou em prol de outros. Os pais da igreja trabalharam em prol de outros. E assim por diante, na história você vê gente que morreu em prol de outros, que foram assassinados em prol de outros. Gente que colocou a cara para bater, para que outros pudessem ser abençoados. Colocou como linha de frente, se colocou como linha de frente, para que outros pudessem ser abençoados. Então esse tipo de atitude do eu querer tudo do meu jeito, do eu querer tudo que é do outro, do eu querer, não é compatível com a vida do crente. Não pode ser compatível com a vida do crente. Que tipo de comportamento nós temos tido, afinal? Pensa em tudo que você pode fazer. Eu penso em tudo que eu posso fazer. A pergunta da semana, se vocês se lembrarem do domingo passado, qual foi a pergunta que eu falei para vocês fazerem durante a semana? Em que posso te ajudar? No que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? E é exatamente o título da mensagem de hoje. O que eu posso fazer para te ajudar? Já perguntou isso para alguém? Já perguntou isso para alguém? O que eu posso fazer para te ajudar? Mas tem que ser o que eu posso fazer para te ajudar, querendo ajudar. Não é igual a gente ouve por aí, principalmente aqui na Inglaterra, você perguntar, oi, como é que você está? How are you? Eles falam, yeah, good, how are you? Aí você fala, not very well. Aí você fala, ok, I haven't got time. Eu não tenho tempo para isso agora. Não é esse tipo de pergunta. Quando você pergunta para alguém como é que você está, você tem que querer ouvir como a pessoa está. Você tem que ter preparado para ouvir como a pessoa está. Porque muitas vezes ela vai parar e vai falar, eu não estou bem. E aí você vai ter que ouvir. Nós vamos ter que ouvir. Então, que tipo de comportamento egoísta nós temos tido no nosso dia a dia? De salteador, de pegar o que é do outro, de tomar o que é do outro, à força, muitas vezes. Esse tipo de comportamento não é compatível com o povo de Deus, com os filhos de Deus. O segundo tipo de comportamento é o comportamento do sacerdote e do levita. Olha aí, em tempos de levita, né? Todo mundo fala que é levita por aí, né? Tempos de levita, tempos de sacerdócio real, em tempos de apóstolos, de grandes mestres, de grandes bispos. Qual foi o comportamento desses dois? Esse tipo de comportamento, a atitude é a seguinte, o salteador, a atitude dele, o pensamento dele, o que é meu e o que é seu é meu também. Nesse pensamento do sacerdote e do levita, a atitude é essa, o que é seu e o que é meu. Eu não pego o que é seu, mas o que é meu também, não compartilho, não dou para ninguém. O que é meu. Aquele famoso ditado, cada um por si e Deus para todos. É o famoso ditado, cada um por si, amigo, e Deus para todos. Vamos lá, cada um faz o seu. Faz o seu que eu faço o meu, o problema é seu. Ok? Essa filosofia de vida é a filosofia da indiferença. É a filosofia da indiferença. O que importa sou eu e como eu estou, os outros que resolvam os seus problemas. São aquelas pessoas que não têm a capacidade de olhar para os lados e enxergar os das pessoas. Passam todos os dias pelos caídos, pelos necessitados, pelos pobres, mas nunca lhe estende a mão. Outro dia eu vi uma figurinha, acho que foi no Facebook, alguém postou lá, o irmão saindo da igreja, com uma baguete desse tamanho, era
uma charge, uma caricatura, com uma baguete bem grandona na boca, assim, e um mendigo pedindo esmola. Aí o irmão com a gravata, bonitinho, com a Bíblia embaixo do braço, com a baguete na mão, passou pelo mendigo e falou assim, vou orar por você. E saiu comendo a baguete. Isso é hipocrisia. Hipocrisia, fé, exatamente, é fé sem obras. Eu vou orar por você com a baguete na mão e o outro pedindo comida? Ou seja, nós falamos, é esse tipo de atitude que esses dois religiosos tiveram. Esses dois religiosos, eles estavam indo para onde? Para onde vocês acham que eles estavam indo? Um levita e um sacerdote. Adivinha onde eles estavam indo? Para o templo. Eles eram religiosos. Eles conheciam a palavra, eles cantavam louvores a Deus, eles estavam indo para o templo. E quando alguém lhe pede ajuda, a Bíblia diz que eles passaram longe, viraram para o outro lado. Viraram para o outro lado. É como eu sempre digo aqui para a igreja, se você quer que a luz de você brilhe, a luz de você brilhe foi mal, né? Se você quer que a sua luz brilhe, se você quer a luz de você foi... Se você quer que... Eu pensei, por incrível que pareça, eu pensei em inglês. Se você quer que a sua luz brilhe lá fora, que tal começar a brilhar aqui dentro primeiro? Que tal começar a brilhar aqui dentro primeiro? Se a gente quer servir lá fora, ajudar lá fora, que tal a gente olhar ao nosso redor aqui primeiro? Porque eu sou completamente contra a uma igreja, e isso eu já falei na liderança dessa igreja, eu sou totalmente contra uma igreja que serve a comunidade, que vai lá fora, que leva sopa, leva pão, serve todo mundo, e dentro da igreja tem gente passando por necessidade. Que tipo de igreja é essa? Ou seja, eu vejo a necessidade lá fora, mas dos que estão aqui dentro eu não vejo. É como aquela pessoa que o pai e a mãe estão passando necessidade. E ela pega um amigo para morar com ela, pega um amigo para ajudar, para mandar dinheiro para o Brasil, mas não ajuda o pai e a mãe. Isso é hipocrisia pura. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Religiosidade não leva a lugar nenhum. Esses homens eram religiosos, talvez eles até pensaram, eu estou ocupado. Eu já estou atrasado para o culto. Eu estou indo orar, não posso nem... se eu pegar nesse cara aí ensanguentado, eu vou me sujar, eu não vou estar mais purificado para ir ao templo. É isso que Jesus pede que nós façamos? É sério? É isso que Jesus exige de nós? Jesus andou com prostituta. Jesus tocou em leproso, Jesus sentou com escarnecedores, Jesus morreu por eles também, por nós também. Foi assim que ele fez? Foi assim que ele agiu? Então nós precisamos, gente, parar de egoísmo, parar de viver esse tipo de vida. A geração de hoje, essa geração que nós estamos vivendo, é uma geração anestesiada e indiferente. Nós somos anestesiados. Quer que eu te dê um exemplo? Anda pelas ruas de Canintal aí. Anda pelas ruas de Canintal. Você vai ver, você vai passar, você vai presenciar roubos, talvez, alguém quebrando o carro de alguém, o vidro do carro de alguém, alguém batendo em alguém, alguém tratando alguém mal. Qual é a nossa conduta quando nós vemos essas coisas? A nossa conduta é do sacerdote e do levita. Não é comigo. Não é problema meu. Não vou me envolver. Que aí pode vir para mim, ou então a polícia vai ficar me enchendo, vai ficar me ligando, vai ficar fazendo um monte de perguntas. Ou então, não adianta mesmo. Né? Não adianta mesmo fazer nada, porque a coisa não vai ser resolvida. Foi esse tipo de pensamento que tiveram o sacerdote e o levita. Gente religiosa, vão à igreja, estuda a Bíblia, canta louvores, mas dão muito mais importância no ritual do que com a vida em si. Para cantar tem que cantar direitinho, não pode errar a letra. Para pregar tem que usar terno, gravata,
Pastor não pode usar, tem uns que não pode usar barba, tem outros que não pode ter tatuagem, tem outros que não pode ir, tem outros que não pode ter aquilo outro, não pode usar nem sequer uma calça dessa, tem que ser nos trinques. Ou seja, a importância está no ritual, menos no outro, menos no outro. Um dia, eu fui para o Brasil, estava falando com algumas pessoas, e aí um amigo, pastor, me convidou para pregar na igreja dele. Aí um outro irmão falou para mim, ó, com esse aí você até prega aqui, desse jeito aí. Mas se fosse o outro que tinha antes, você não pregava não. Aí eu, ah é? Ele falou, é. Eu falei, mas por quê? Ué, pastor, sapato, calça jeans, camisa, não dá. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, que bom que o outro foi embora, né? Que isso, pastor? O homem era um homem de Deus. Eu falei, uai, mas o que você está me dizendo é que o que importa são essas coisas, não importa o que eu ia pregar então. Não, pastor, não foi isso que eu disse. Eu falei, não, foi o que você disse. Não importa o que eu iria pregar, não importa o que eu ia falar, o importante é se eu estivesse nos trinques. É a mesma coisa que muitas vezes nós achamos e pensamos. Gente, eu estou dando esses exemplos só para a gente tentar nos colocar nesses lugares. Tem lugar que é cultura, ok? Tem lugar que é da cultura deles. Eu já falei isso para vocês, fui para a África, fui em Malawi, ok? E o pessoal do Malawi, eles foram evangelizados pelos escoceses presbiterianos. Adivinha como é que você tem que pregar no Malawi? De terno e gravata. Mas isso é da cultura deles, da cultura cristã deles. E aí eu cheguei numa igreja, sol de 40 graus, eu cheguei numa igreja com teto de zinco, mais baixo do que essas lâmpadas aqui, eu sentia a quentura na minha cabeça, e eu pregando de terno e gravata. E o culto e a pregação não é meia horinha não. Nós começamos o culto 10 horas da manhã, acabamos 2 horas da tarde. E eu terminei de pregar, depois de 40 minutos pregando com tradução, o pastor falou assim, pastor, você tem que voltar aqui, você não falou o suficiente. Eu falei, eita, esse é do meu, esse é dos meus. Mas é da cultura deles. Isso é diferente. Ok? Então muitas vezes nós exigimos uma santidade de tal forma, ou nós exigimos esse tipo de conduta religiosa cristã, quando nós fechamos os olhos para o que realmente importa. Nós queremos que as pessoas vivam e exerçam certo tipo de conduta, quando na verdade o que importa são as minhas obras, e não a minha conduta. Tudo bem que a conduta está ligada com a obra, mas não nesse sentido. Porque esses homens tinham uma conduta de crente, eles até falavam como crentes, ou iam ao templo, estavam lá indo adorar a Deus, mas e na vida deles? Você acha que eles adoraram a Deus fazendo aquilo, passando direto e não enxergando necessitado? Isso é adoração a Deus? Foi exatamente o que o Senhor Jesus ensinou aqui. Exatamente o que o Senhor Jesus ensinou aqui. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o teu próximo como? E aí o homem perguntou, quem é meu próximo? Aí Jesus contou a parábola. Ah, você não sabe? Não, peraí que eu vou te contar quem é o teu próximo. Esse tipo de atitude egoísta e indiferente também não é compatível com aquele que professa, que conhece a Deus. Agora, o terceiro tipo de comportamento. Primeiro comportamento, salteador. O que é meu, e o que é seu é meu também. Segundo tipo de comportamento dos religiosos, o que é meu, o que é seu, cada um com seus problemas. Terceiro tipo de comportamento do samaritano, o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos ensinou. O que é meu, aliás, desculpa, o que é seu, o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Esse é o comportamento que o Senhor Jesus espera de nós. Essa sim é a atitude de pessoas que entendem
que a vida que Deus tem nos dado é uma oportunidade de abençoar os outros ao nosso redor. Você entende isso? Nós precisamos entender isso. Que a vida que nós vivemos é uma oportunidade que Deus nos dá para abençoar a quem está ao nosso redor. Nós precisamos entender isso. Pregar o evangelho da salvação. Mas não só pregar, viver o evangelho que nós pregamos. Não só falar que vai ajudar, mas ajudar de fato. Não só falar que vai fazer, mas fazer de fato. Não só ficar da boca para fora, mas em ações. Eu sempre bato na mesma tecla para que vocês não confundam, e eu não quero que vocês confundam. As boas obras não vão dar salvação para ninguém. As boas obras não salvam, ok? Boa obra não salva ninguém. Nós somos salvos pela graça e pela fé somente. É por isso que nós somos salvos, ok? Só que nós, uma vez salvos, nós precisamos exercer as boas obras. Boas obras, elas são o resultado da nossa salvação e não o motivo delas. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Nós não seremos salvos por elas, mas nós precisamos demonstrar boas obras. O Senhor Jesus disse isso. Quem sou eu para discutir? Paulo disse isso. Quem sou eu para discutir? Tiago disse isso. Quem sou eu ou você para discutir? O Senhor Jesus falou aqui nesse verso que nós acabamos de ler, Mateus 5,16. Quer abrir comigo, por favor? Mateus 5,16. Mateus 5,16. Diz assim a palavra: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Brilhe a luz de vocês, porque você já é salvo. Você já tem o Espírito Santo de Deus. O Senhor já brilha em você. Então assim, brilhe a luz de vocês, para que os outros vejam as suas boas obras. As suas boas obras. Muitos de nós estamos cortando volta de pessoas que estão sofrendo, porque nós pensamos assim: já tem sofrimento suficiente, já tem dor de cabeça suficiente. Nós estamos cortando volta daqueles que estão perdidos, porque nós falamos: nós já temos trabalho suficiente. Nós não queremos nos envolver, nós não queremos gastar tempo para ouvir. Nós vivemos, principalmente aqui em Londres, a vida aqui é correria. Londres, a vida é correria. Eu costumo falar, eu sou de uma cidadezinha lá do interior de São Paulo, de 40 mil habitantes. Eu atravessava a cidade de uma ponta a outra de bicicleta 3 vezes por dia. Eu morava lá no começo, eu dava aula lá do outro lado. Ia. Aí eu voltava para almoçar. Aí eu voltava para dar aula. Aí eu voltava para tomar café da tarde. Aí eu voltava para dar aula. 3 vezes no dia. Lembra, amor? E adivinha, eu dava aula até 10 horas da noite. Das 6 da manhã às 10 horas da noite. Acabava 10 horas da noite, adivinha o que eu ia fazer? Tomar tereré com os amigos, na beira do rio. Tinha tempo, o dia rendia. Aqui parece que a coisa não é assim. Nós estamos sempre muito ocupados com tudo, né? Perguntou o que é tereré, né? É, eu sabia. Quem sabe quem quer tereré? O que é tereré? Tereré, eu vou explicar de uma maneira bem sutil. É quase igual o chimarrão. Sabe o chimarrão do gaúcho? Só que nós tomamos gelado. E não é a mesma erva também não, a erva é diferente. A erva do chimarrão é bem fininha, a erva do tereré parece mais uma erva de chamate. Nós tomamos, colocamos limãozinho na água, aquele trem gelado, gostoso, né, pastor? Você tomava tereré? Não, é tereré. Chá é isso aqui, Marcos. Isso aqui é chá. Isso aqui é chá. Não vem estragar meu tereré, não. Chá é chá, tereré é tereré. Ok? Mas o que eu tô... Volta aqui, esquece o tereré. Esquece o chá. Vamos voltar aqui. O que eu estou querendo dizer é que parece que aqui a gente não tem tempo para nada. A gente acorda, sai de casa escuro, volta para casa escuro. Você pega o metrô, tá todo mundo de cara fechada desde cedo. Alguns tá fedido desde cedo. Né? Você fala, meu Deus, é verdade, é verdade. Você fala, gente, Aí eles falam assim, vocês tomam banho demais.
Fala, será que é porque eu gosto de ficar limpo? Né? Porque é cultura, tudo bem, mas desde cedo eles estão de cara fechada. Ninguém dá bom dia para ninguém. Ninguém fala com ninguém. Eu estou sempre com pressa, eles estão sempre lendo alguma coisa, sempre ouvindo alguma coisa. Sempre olhando para cima, olhando para baixo, de vez em quando dá uma olhadinha para você, quando você olha, desvia o olho. Ou então, quem já contou todos os sapatos que está na fileira sentado? Nunca contou, Fernanda? Duvido. Você está sentado ali, tem um monte de gente sentada na sua frente, você começa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duvido se você nunca fez isso. Duvido. Duvido se você nunca parou aí, ouvindo o pastor falar, você não contou quantos quadrados tem lá do começo até o final. Não, né? Acho bom que você não fez isso. Acho bom. Vou fazer a chamada oral. Queridos, nós temos tempo para isso. Mas para ver a necessidade do outro, nós não temos. Nós temos tempo para muita coisa. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para tudo. Mas para ver a necessidade do outro, nós não achamos tempo. Nós não encontramos tempo. Para servir na igreja, nós não temos tempo. Para fazer as coisas para Deus, nós não temos tempo. Nós damos desculpas. Nós fazemos qualquer coisa para dar uma desculpa. Nós não sentir piedade, sentir dó, pena, não é suficiente. Nós temos que fazer algo de fato. E quando nós estamos falando para brilhar a nossa luz na sociedade em que nós vivemos, é fazer algo de fato. É ajudar algo ou alguém, fazer algo ou ajudar alguém de fato. Uma necessidade que nós enxergamos, por exemplo, é que na nossa comunidade existe uma carência muito grande de inglês. As pessoas não falam inglês. Porque tem dificuldade, porque chegou agora, porque não consegue, porque trabalha muito. Nós vimos a necessidade, então nós montamos um grupo de aula de inglês. E aí, semana passada, aquela senhora que está lá no fundo, chamada Lia, virou para mim, antes que eu fizesse a pergunta para vocês à noite, ela virou para mim de manhã e falou, pastor, em que eu posso te ajudar? Porque eu sou professora de inglês. Vocês estão vendo? Então nós não podemos perder a oportunidade de servir. Ela veio lá da América. Desculpa, Lia, sorry to use as an example, but there you go. Ok? Ela veio da América, ela veio para estudar. Mas ela ainda assim quer servir a Deus e quer servir os outros. Esse precisa ser o nosso pensamento, esse precisa ser o nosso mindset. Sabe o que é mindset? Já aprendeu o que é mindset? Já? É a transformação da mente. Esse precisa ser o nosso pensamento. Nós precisamos fazer, nós precisamos servir, nós precisamos servir uns aos outros, nós precisamos servir a igreja, nós precisamos servir a Deus. Porque nós temos tempo para tudo. Nós fazemos todas as outras coisas primeiro e deixamos as coisas de Deus, as coisas que importam de verdade para depois. Não basta sentirmos, nós precisamos agir. O samaritano, ele pegou o homem, ele colocou num lugar seguro, ele pagou pela hospedagem do homem, até que ele se recuperasse, e falou, e se ele ficar te devendo alguma coisa, põe na minha conta que eu volto e pago depois. Quantos de nós poderíamos fazer isso? Ele usou as suas posses, o óleo, o vinho, para derramar nas feridas daquele homem que tinha, ainda tem, né, mas naquela época era muito usado como propriedade medicinal. Essas coisas eram caras. O óleo, tanto o óleo quanto o vinho eram caros. Não era coisa barata. Ele tinha ali, porque ele estava viajando, e ele usou. Ele derramou nas feridas do homem para curar, para parar de sangrar, para parar de doer. E levou para a hospedaria. E falou para o dono da hospedaria, olha, hospede esse homem, cuide dele. Não só hospede, mas cuide dele. E se ficar devendo alguma coisa, põe na minha conta que eu pago. E quando a atenção que as pessoas precisam não é dessa atenção física, mas é da atenção espiritual. É de uma oração. É de 2 ouvidos para sentar e ouvir.
E quando a necessidade é essa? Será que nós paramos? Será que nós saímos da nossa rota? Será que nós sentamos? Será que nós realmente estamos dispostos a ajudar? O próprio Senhor Jesus, como eu disse no início, Ele nos olhou com olhos de misericórdia. E Ele nos chama a fazer o mesmo. Ele nos enxergou sujos, feridos, mal acabados, fedorentos, cheio de lepra, cheio de imundície, cheio de pecado, mas Ele não se importou. Ele não se importou. Prisioneiro dos nossos pecados, mas mesmo assim, Ele tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Ele não se importou. Ele não olhou para Ele. Sendo Deus, Ele não se importou. Ele deixou de lado esse poder, essa deidade, e se fez como eu e você. E morreu na cruz do Calvário. Mas para a glória de Deus, Ele ressuscitou. Amém? Mas Ele ressuscitou. Então Ele não olhou as nossas enfermidades, Ele não se importou com elas, Ele não se importou com os vícios, Ele não se importou com as doenças, Ele não se importou com as maledicências, Ele não se importou com nada disso. Ele simplesmente fez. Assim como o samaritano. Ele não conhecia aquele homem, ele não sabia quem era, ele estava passando por ali, olhou, teve misericórdia e amou o próximo. Foi assim que Ele fez. Você quer a expressão mais clara do amor de Deus do que essa? Quer a expressão mais clara do amor de Deus do que essa? Ele mesmo se fazendo carne, Ele mesmo vindo habitar entre nós. Quer a expressão mais clara do que essa? Você precisa de prova mais clara do que essa, de misericórdia? Ele mesmo se fazendo homem, habitando entre nós. Queridos, o Senhor Jesus, Ele escolheu a cruz. Ele escolheu a cruz. Ele se entregou na cruz. É como aquele ladrão, quando estava lá do lado, um deles disse: você não é Deus? Você não é o Filho de Deus? Salve-se a ti mesmo e a nós também. Você acha que Jesus não podia ter feito isso? Ele não podia ter feito assim, ó, e descido da cruz? E salvo ele e os outros que estavam ali também? Ele poderia ou não ter feito isso? Mas Ele escolheu morrer. Ele escolheu a cruz. Os judeus foram simplesmente ferramentas. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus foram ferramentas que Deus usou para pregar o Senhor na cruz. Porque Ele mesmo se entregou. Como nós cantamos aqui hoje. Por amor, Ele se entregou. O Senhor Jesus, Ele foi as últimas consequências por amor de mim e de você. Ele não poupou a si mesmo. Ele se entregou. E agora, Ele diz para mim e para você: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Então eu te pergunto: o que eu poderia fazer para te ajudar? O que eu poderia fazer para te ajudar? Dar com você? Estudar a Bíblia com você? Te encorajar? Te chamar para tomar um café, para a gente conversar um pouco? E você? O que você poderia fazer para te ajudar? Para me ajudar? Ou para ajudar quem está sentado aí do seu lado? O que você poderia fazer? É a pergunta, essa vai ser a pergunta do ano. Vocês vão ouvir o ano inteirinho, Pastor Kleber vai ter que perguntar semana que vem também, Pastor Kleber. O que eu posso fazer? Pastor, sabe o que você pode fazer para me ajudar? Pregar semana que vem. Obrigado, já está escalado. Pronto, está me ajudando já. Pastor Kleber, eu quero que você faça a pergunta semana que vem, por favor. O que eu posso fazer para te ajudar? O que nós podemos fazer para ajudar?
Nós temos identificado muitas coisas. E nós estamos tentando ajudar da maneira que nós podemos. Mas, e se a gente fizesse junto? E se a gente fizesse junto? Como tem que ser, como igreja de Cristo? Pergunta aí. Não pergunta para ninguém que está do seu lado, não. Pergunta para você mesmo. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? A Luana hoje não. Hoje ela respondeu a pergunta. A Luana está lá atrás traduzindo hoje. Primeira vez. Está indo bem. Estou devagar, né, Luana? Luana respondeu essa pergunta. Nós fizemos a pergunta semana passada. O que eu posso fazer para te ajudar? Ela relutou um pouquinho no começo. Mas ela falou, vamos lá, vou fazer. Vamos lá, vou fazer. Hoje a Adriana, antes de vir para o culto, estava preocupada. Porque os meninos não estavam aí, quem era para vir tocar não veio, não ia ter ninguém para tocar. Eu falei, amor, canta a capela. Canta a capela. Quem não pode faltar é o Espírito Santo, quem não pode faltar é Jesus. Vamos cantar, vamos louvar. Não tem problema. Aí pela graça de Deus chegou ali, tinha um playback, tinha não sei o quê, até que ajudou um pouco. Mas é isso. É isso. Não podemos desanimar. Se tiver... Até que tem bastante gente. Vai ter, semana passada, retrasada, não sei, teve uma semana que tinha, acho que meia dúzia de gato pingado na igreja, porque tinha chovido, estava ventando, ninguém conseguiu chegar. Aí eu falei, senta todo mundo do lado de cá. Ficou umas 3 fileiras aqui, eu ficava só aqui, né? Fica mais fácil. Mas eu tenho que pregar se tiver 1000, eu tenho que pregar se tiver 2. Eu tenho que fazer. A gente tem que fazer. Então eu te encorajo, querido. Não tenha atitude de salteador. O que é seu, o que é meu, e o que é seu tem que ser meu também. Não tem essa atitude. Isso não é compatível com o crente. Não tem atitude de religioso, fariseu, hipócrita. O que é meu, e o que é seu. O problema seu não tem nada a ver com isso. Não tem essa atitude. Tem a atitude do samaritano. O que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. O que é meu pode te abençoar também. O que me abençoa pode te abençoar também. O que é bom para mim pode ser bom para você também. E mesmo que eu não tenha, eu ainda tiro do que é meu para te dar. Essa é a atitude. Essa é a atitude que nós precisamos ter. Pare de dar desculpa. Vamos parar de dar desculpa. O Senhor Jesus está às portas, amém? O Senhor Jesus está às portas, você está vendo sinais todos os dias. Todos os dias tem sinais. Você lê a Bíblia? Se você lê a sua Bíblia, você sabe que o Senhor Jesus está às portas. Você está vendo sinais. Guerras, rumores de guerras, pestilências, o amor se esfriando, irmão contra irmão, desastres naturais. O Senhor Jesus está às portas. Só está faltando o anticristo. Só está faltando o anticristo. Se levantar. Deve estar por aí já, ainda não se levantou. Só está faltando ele. O Senhor Jesus está às portas. Então pergunte-se a si mesmo: o que eu posso fazer para colaborar com o crescimento da igreja? O que eu posso fazer para colaborar com a propagação do Evangelho, melhor dizendo? Porque eu não quero que a igreja cresça em número, eu quero que a igreja cresça no conhecimento da palavra. O número é consequência. Porque quanto mais você conhece, quanto mais você prega, mais número vai ter. O número é consequência. O número não pode ser o objetivo. O objetivo é propagação da palavra. O objetivo é pregação do Evangelho. O objetivo é amar o próximo como a mim mesmo. O que eu posso fazer para te ajudar? Amém? Vocês estão muito sérios hoje. Mas glórias a Deus por isso. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar.
Pai Santo, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado mais uma vez pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado pelo sangue vertido naquela cruz. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está assentado à direita do Pai e vai voltar para buscar a sua igreja. Senhor, que estejamos preparados, que estejamos com as nossas lamparinas acesas, que estejamos com as nossas luzes brilhando, porque o Senhor é quem brilha em nós. Pai Santo, eu te peço, nos capacite em nome de Jesus para podermos brilhar a sua luz onde quer que formos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos a tua capacitação para podermos falar da tua salvação, falar do teu evangelho, falar da tua palavra onde quer que formos. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos capacite a termos atitudes dignas de sermos chamados filhos de Deus. Nos ajude a olharmos ao redor e não olharmos somente para os nossos umbigos. Nos ajude a olhar para o outro e não somente para as nossas próprias necessidades, Senhor. Senhor, nos ajude. Senhor, trabalha nas nossas vidas. Que eu possa verdadeiramente perguntar como eu posso cooperar para a propagação do Evangelho nesse lugar. O que eu posso fazer para ajudar na igreja de Cristo? O que eu posso fazer para ajudar meus irmãos? O que eu posso fazer para ajudar minha comunidade? Mas que tudo esteja na sua perfeita ordem, Senhor Deus. Que possamos estar primeiramente com os olhos fitos em Ti. Que possamos saber que é o Senhor quem nos chama e é o Senhor quem nos capacita. Que possamos saber que tudo o que fizermos, absolutamente tudo o que fizermos, é somente para a Tua honra e para a Tua glória. E que o Seu nome seja glorificado mesmo, Senhor, através das nossas vidas. Em nome santo do Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que nós oramos. Amém. Amém, Senhor Deus.